Nós vamos ler daqui um pouquinho o texto, mas a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que o apóstolo escreveu. Passaria-se ali algum tempo e ele seria morto. É uma carta onde o apóstolo traz grandes orientações ao jovem pastor Timóteo. Paulo era o pai na fé de Timóteo. E ele nessa carta ele aconselha Timóteo sobre várias questões. E expressa também, isso que é fantástico, expressa o seu carinho para com a vida de Timóteo. E uma coisa que passa quase desapercebida quando nós lemos essa carta, é justamente o que Paulo escreve no início da carta, mais especificamente no versículo 5. E nós vamos ler então, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Eu vou ler pela projeção, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nós estudamos esse texto em um dos estudos da escola bíblica que nós temos todas as quintas-feiras à noite aqui na igreja, e esse texto falou muito comigo. Quando nós estudamos na escola bíblica, foi na perspectiva de filhos dedicados a Deus, mas para mim esse texto tem a ver com toda a família, para todo familiar ele serve. Paulo ele faz referência ao que pouco sabemos sobre a família de Timóteo, e essa colocação de Paulo nos dá a direção de nós pensarmos também sobre as nossas famílias, olhando e nós refletindo sobre essa menção que Paulo faz, sobre a mãe e sobre a avó de Timóteo, nós podemos trazer muitas coisas para a nossa vida familiar. Nós percebemos que mesmo naquele instante, Paulo, ali mesmo Timóteo já sendo um homem, já sendo um líder, já sendo um pastor de ovelhas, Paulo ali enfatiza a importância que a família dele teve na sua vida. E Paulo faz referência à família de Timóteo, porque ele tem convicção que aquela mãe e aquela avó, elas decidiram dedicar as suas vidas e dedicar a sua família a Deus. Isso fez toda a diferença na vida de Timóteo. E é sobre isso que Deus falará conosco hoje, nessa noite. Nós vamos meditar sobre esse tema, família dedicada a Deus. E pensando aí nessa citação da avó, da mãe de Timóteo, na vida familiar dele, nós podemos notar que a primeira coisa que nós podemos falar aqui, e que está presente nessa família, é o exemplo de fé. Paulo enfatiza muito isso no versículo 5. Recordam-me da sua fé não fingida, que antes, ou seja, primeiro, habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. A fé que Paulo vê em Timóteo antes, primeiro, ela habitou na avó dele, Lóide, e na sua mãe Eunice. E Timóteo se tornou o homem que ele foi, porque ele teve dentro do seu lar o exemplo de fé. Ele tinha quem ele imitar, e exemplo é isso. É eu imitar alguém em relação ao que ele faz, ao que ele diz, ao que ele demonstra, ao que ele busca. Timóteo tinha pessoas dentro da sua casa que levavam a vida cristã a sério. Tinha pessoas ali da maior importância que levavam Jesus Cristo e o Evangelho muito a sério, não brincavam com a fé. Pessoas que viviam o que aprendiam sobre a palavra de Deus, pessoas que viviam o que aprendiam acerca de uma vida de temor a Deus, pessoas que viviam a fé que diziam ter, e pessoas que procuravam com todas as suas forças serem cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. E esse exemplo fez toda a diferença na vida de Timóteo. Existe algo interessante para a gente pensar quando a gente fala dos exemplos familiares de Timóteo. Atos capítulo 16 nos dá mais um detalhezinho sobre a família de Timóteo. Paulo, ali, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Timóteo significa que honra a Deus. Vivia
um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. A Bíblia não fala quase nada do pai de Timóteo, apenas que ele era grego, ou seja, enfatizando que ele não era judeu, que ele não servia ao Deus de Israel, e também não era um convertido na fé em Jesus Cristo. Mas uma coisa que fica muito clara, uma coisa que mostra a força do exemplo de fé na vida de Timóteo, é que o exemplo da mãe e da avó prevaleceu sobre o exemplo do pai. Pai que não servia a Deus, que não tinha a religião, não seguia Jesus Cristo, e Timóteo, sendo homem, provavelmente, como são os homens, eles ficam atraídos por seguir o exemplo do pai, mas o exemplo de uma vida com Deus que a sua mãe e a sua avó demonstraram, atraiu Timóteo para a fé. Timóteo poderia ter seguido uma vida afastado de Deus por causa do seu pai, mas ele seguiu o caminho de Jesus, ele entregou a sua vida para a obra de Jesus, primeiro o Deus de Israel, seguindo os judeus, e depois sendo um convertido, um homem convertido a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Timóteo cresceu tendo esse exemplo por parte da sua mãe e da sua avó, dentro da sua casa, e se tornou um homem de fé. Quando nós falamos do exemplo, exemplo é algo que se copia. Muitas vezes é de dentro dos nossos lares que vem aquilo que se copia, só que uma verdade também é real, que muitas vezes dentro dos nossos lares, não são bons exemplos que a gente copia. Lá existem maus exemplos, porque lá é que as máscaras caem, lá é que, entre aspas, nós relaxamos e somos quem somos, é lá que nós oscilamos na demonstração da nossa fé, é lá que nós não levamos Deus a sério, é lá que brincamos com o pecado, é lá que brincamos com a vida cristã, mas nós temos sempre aquele desejo que a nossa família seja uma família dedicada a Deus, que os nossos filhos sejam dedicados a Deus, que os nossos filhos cresçam, se tornem homens e mulheres de Deus, que as nossas esposas sejam aquelas mulheres exemplares, como o Provérbios, o último capítulo de Provérbios fala, que os nossos esposos sejam homens segundo o coração de Deus. Mas e o nosso exemplo? E o nosso exemplo dentro de casa? Como que está o nosso exemplo para os nossos filhos, para os nossos cônjuges? Como está? Timóteo viu muito mais do que um discurso de fé na sua casa, ele viu a fé na prática, e isso o atraiu para a fé, e ele se tornou um homem de fé também. Paulo deixou isso claro: eu recordo-me da sua fé. Antes ela habitou na sua avó e na sua mãe, mas eu recordo-me da sua fé, e eu estou convencido que essa fé que habitou antes nela, habita em você. A fé habitou em Timóteo por causa do exemplo. O que as pessoas de dentro da sua casa têm visto em você? Nos momentos que as coisas não saem tão bem assim, como a sua fé tem sido demonstrada? Quando você enfrenta aqueles conflitos que são inevitáveis, eu quero fazer uma surpresa aqui, revelar um segredo para você. Não é porque você se converteu que você não tem conflito. Você já deve ter percebido isso. Crente tem conflito, tem muito conflito, mas como que a tua fé é demonstrada quando você enfrenta esses conflitos que são inevitáveis? Timóteo via mulheres de oração, mulheres que davam a outra face, mulheres que imitavam Jesus, que falhavam sim porque eram seres humanos, mas buscavam melhorar sempre. Pessoas de fé sincera, sem fingimento, ou seja, elas eram as mesmas cristãs dentro de casa e fora de casa, conversando com gente da igreja e conversando com gente que não é da igreja. Isso é muito importante porque os nossos familiares muitas vezes nos veem uma pessoa na igreja e uma pessoa fora da igreja. Uma pessoa na igreja, outra no trabalho, adorando na igreja e chegando em casa falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do fulano, falando mal do ciclano, louvando na igreja, chegando em casa, enchendo a família de palavrão, ouvindo a palavra e fazendo assim com a cabeça, ó. Mas quando chega em casa faz tudo o contrário. É esse o exemplo de fé que você quer levar para a tua família?
É assim, é esse exemplo que você quer marcar a vida deles. E eu estou falando aqui para pai, para mãe, para irmão, para irmã, para filho, para filha. Porque nós sermos exemplos de fé não é só dizermos que cremos, mas é vivermos o que cremos. A mudança da sua família se inicia com a sua mudança. A mudança da sua família se inicia com a sua mudança. Uma família dedicada a Deus é uma família que dá exemplo da sua fé. E família é um composto de indivíduos, então a responsabilidade é de todos. Todos. Mas principalmente dos líderes da casa. Então cuidado com o seu exemplo. Se é referência para os seus familiares. Seja uma referência de fé verdadeira. E se você percebe que você tem errado nisso, busque em Deus a solução. Busque em Deus um milagre, para que você não perca a sua família por causa da sua falta de autoridade. Busque em Deus um milagre, para que a sua família permaneça junto de Deus e ela não comece a se afastar de Deus. Busque em Deus a força necessária para dar o exemplo de fé para as pessoas que você mais ama, como um homem e uma mulher de Deus devem fazer e devem ser. Então construa uma família dedicada a Deus, e essa construção começa com o seu exemplo de fé. Que Deus transforme sua vida, viu? Muito, que Deus transforme. Só que nós podemos refletir sobre uma outra coisa, que nós percebemos aí sobre essa família, que uma família dedicada a Deus, ela dedica apoio nos momentos difíceis. Paulo, ele cita, que ele se lembra das lágrimas de Timóteo, versículo 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Provavelmente essa citação de lágrimas se refere a algum momento difícil que Paulo e Timóteo enfrentaram juntos. Talvez quando eles se separaram ali, por causa de não poder mais seguirem juntos, por causa das coisas que estavam acontecendo, por causa da expansão do Evangelho, lágrimas nos olhos de Timóteo rolaram, provavelmente por terem passado um momento difícil assim, e essas lágrimas ficaram na lembrança de Paulo. Tendo a família de Timóteo sido lembrada como um exemplo de fé, muito provavelmente nesses momentos de lágrimas, essa mãe e essa avó se colocavam à disposição dele, porque era uma família crente, tem que ficar à disposição do outro, e com certeza elas se colocavam dispostas a apoiá-lo em todo momento, porque o exercício de fé numa família cristã também envolve apoiar. Com certeza, elas sempre deram o apoio necessário quando Timóteo enfrentava momentos difíceis, sendo pessoalmente, ou quando Timóteo poderia escrever alguma carta para elas, quando elas recebiam esse aviso, com certeza de alguma forma elas o apoiavam. E essa citação de Paulo, que ele faz aqui da mãe e da avó de Timóteo, com certeza nos leva a pensar que Paulo, ele presenciou a vida familiar de Timóteo. E com certeza ele viu que essas mulheres acompanhavam Timóteo, e se elas acompanhavam Timóteo, elas o apoiavam. As lutas vinham, as dificuldades também, mas Timóteo sabia que dentro da sua casa ele encontrava apoio, ele não estava sozinho. Ele não supria só as suas necessidades emocionais, de apoio e tudo mais, com os companheiros de viagem, mas ele tinha o suprimento desse apoio dentro da sua própria casa. Ele sabia que dentro da sua casa ele encontraria apoio, e esse apoio viria, independente do tamanho da luta, do tamanho da dificuldade. Sabe, amados, eu fico pensando, como será que os meus familiares me veem quando nós passamos por um momento de dificuldade? O que os seus familiares podem dizer de você nesses momentos? Principalmente sobre as nossas atitudes quando eles enfrentam momentos difíceis. Será que nós somos do tipo que foge da luta? Será que nós somos daquele tipo que vê os nossos familiares, filhos, esposas, sofrendo, mas nós deixamos eles enfrentar os momentos difíceis sozinhos? Nós somos pais que apoiam, somos mães que apoiam, somos filhos que apoiam os pais, somos irmãos que apoiam irmãos. É complicado imaginar como nossos amados nos veem, ainda mais se eles podem estar não nos vendo tão bem assim, quando eles enfrentam momentos de dificuldade. Sabe, muitas famílias hoje
vivem no lema, cada um com seus problemas. Ninguém apoia ninguém. Há um individualismo, um egoísmo dominando as famílias hoje em dia. Há uma covardia diante das lutas dos nossos amados. Filhos que têm que aprender na marra. Tem pai, tem mãe, tem irmão, mas tem que aprender na marra, porque estão sozinhos. Maridos, pais, que estão enfrentando problemas terríveis, enfrentando situações complicadíssimas, mas estão sozinhos, porque não tem apoio da esposa, não tem apoio dos filhos. Casais que estão vivendo dentro do mesmo teto, mas vivendo como dois solteiros, não tem apoio, não tem vida em comum, cada um no seu cada um. E para não florear muito, sabe o que uma casa dessa provavelmente não tem? Deus. Não tem vida de Deus ali dentro. Falta apoio. E sabe o que é mais duro? É a gente dizer que esse individualismo, essa covardia, esse estilo de vida está infiltrado nos lares cristãos. Não há envolvimento, não paramos mais para cuidar um dos outros, não caminhamos juntos. Nós não temos mais tempo para enxugar as lágrimas dos olhos das pessoas que nós amamos. Nós não temos mais preocupação com as pessoas da nossa família. Não há apoio, não há dedicação. Às vezes nós vivemos sim em lares com fartura, boa condição, todo mundo é formado lá dentro, mas não há apoio, não há parceria. Por isso que as famílias se desmoronam, por isso que as vidas se desmoronam, por isso que lares estão se desmoronando hoje em dia. E queridos, se Deus te colocou em uma família, não é para você pensar só em si mesmo. O segundo mandamento é amar o próximo como eu amo a mim mesmo, e aqueles que estão dentro da nossa casa são o nosso próximo. Amar é apoiar nos momentos difíceis, e se você não faz isso, a Bíblia te coloca numa classe distinta da fé, que Paulo mesmo disse na primeira carta a Timóteo. Presta atenção nesse versículo. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, ou seja, dos de dentro de casa, negou a fé, e é pior que um descrente. Cuidar é apoiar, e se você não apoia, você é pior que um descrente aos olhos de Deus, você negou a fé. Deus tem algumas perguntas reflexivas para você aqui hoje. Qual foi a última vez que você sentou com calma do lado do seu filho e perguntou para ele assim: como está a tua vida? Quanto tempo faz que você abraçou ele e cedeu o ombro para ele chorar? Qual foi a última vez que você se interessou pelo dia da tua esposa? Qual foi a última vez, esposa, que você perguntou para o seu marido como foi o dia de trabalho? Quando que foi a última vez que você incentivou um familiar seu que estava a ponto de sucumbir, de desistir de tudo, de acabar com a própria vida, para incentivá-lo a continuar? Queridos, nós precisamos construir um ambiente familiar de apoio, onde cônjuges se apoiam, filhos apoiam os pais, pais apoiam os filhos. E se a gente for pensar em Timóteo, o pai de Timóteo, por não ser um cristão, ele nos leva a imaginar, essa passagem nos leva a imaginar o quanto a mãe de Timóteo deve ter sofrido repressão, você imaginou? Para criar o filho na palavra de Deus, nos caminhos de Deus, só que o marido não era cristão, o marido não queria saber de Deus. Ela deveria lutar constantemente para permanecer na fé, constantemente para viver uma vida agradável a Deus, mas ela encontrava apoio na sua mãe Lloyd, ela encontrava apoio em Timóteo, e continuavam seguindo, um apoiando o outro, incentivando o outro. Assim deve ser nosso lar, um lar de apoio. Amados, para termos lares abençoados, nós precisamos ter essa convicção que nós precisamos apoiar. Talvez, muitos de nós não temos lares onde as pessoas seguem Cristo. Podemos talvez enfrentar repressão dentro da nossa casa por causa da nossa fé. Mas a família de Timóteo é um exemplo para nós de que nós podemos suportar. Não desista da sua fé. Não desista da sua família, não desista que a sua família seja uma família dedicada a Deus. Busca apoio.
E se não houver ninguém dentro da sua casa para você se apoiar, saiba que você tem uma família espiritual, a igreja, e aqui na igreja existem pessoas que você pode encontrar apoio. Se envolva com um grupo pequeno. Para de ficar só reparando na pessoa, só falando que em grupo pequeno tem fofoca, que em grupo pequeno não presta, grupo pequeno é isso. É uma bênção um grupo pequeno. É onde eu compartilho, é onde eu encontro apoio, é onde eu tenho suprimento das necessidades e supro as necessidades dos outros. Busca ajuda com os pastores da igreja, mas busca apoio, e guarda uma coisa no seu coração: Deus ainda vai fazer a sua família uma família dedicada a Deus, amém? Timóteo tinha sua mãe, sua avó, nelas o apoio que precisava, e elas tinham nele, porque uma família dedicada a Deus apoia um ao outro. Guarda essa palavra no seu coração, e traga esse apoio de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Fique atento às oportunidades, observe seus filhos, observe seu cônjuge, e se os dias difíceis chegarem, apoie, seja um instrumento de Deus, porque Deus se agrada quando apoiamos os nossos familiares, aleluia. E quando pensamos nessa família dedicada aí a Deus, além do exemplo de fé, do apoio nos momentos difíceis, nós podemos também entender que uma família dedicada a Deus, numa família dedicada a Deus, há desenvolvimento espiritual. Como nós somos cristãos e nós ouvimos desenvolvimento espiritual, muita coisa vem à nossa mente, mas existe uma coisa que é a principal, e nós encontramos ela na família de Timóteo. Existe uma coisa que é fundamental para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Sem esse utensílio, sem essa coisa, não há como ninguém se desenvolver espiritualmente. E eu estou falando da palavra de Deus. E a família de Timóteo compreendeu isso. Timóteo, ele se desenvolveu espiritualmente porque na família dele, sua mãe, sua avó, elas viram a importância de trazer a palavra para dentro de casa. Tanto é que isso é reconhecido por Paulo, no capítulo 3. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Permaneça nas coisas que aprendeu, porque você conhece as sagradas letras desde criança. Queridos, isso nos dá certeza de que essa mãe e essa avó, elas compartilhavam da palavra de Deus dentro de casa, que essa mãe e essa avó ensinavam a palavra de Deus para o seu filho e para o seu neto Timóteo, e o resultado veio. Timóteo foi um grande pastor, um grande líder, um homem que influenciou muitas pessoas, influencia até hoje ele está nos influenciando com o exemplo. Um cristão que não ficou parado, estagnado na vida espiritual, mas se desenvolveu espiritualmente por causa da palavra de Deus, por causa da palavra que fazia parte da sua casa. E quando nós pensamos em desenvolvimento pela palavra, nós podemos entender que isso significa que na vida daquele que se envolve com a palavra de Deus, muitas coisas vão sendo incluídas e outras vão nascendo na pessoa. Por exemplo, a palavra nos deixa sábios. É na palavra que nós aprendemos sobre o amor verdadeiro. É na palavra que nós aprendemos sobre o perdão. É na palavra que nós aprendemos sobre paz, paciência, a alegria verdadeira. É na palavra que nós aprendemos a agir com equilíbrio em qualquer área da nossa vida e diante de qualquer dificuldade. E todas essas coisas em nós abençoam muito a nossa vida familiar. Mas isso acontece quando colocamos a palavra dentro de casa. Timóteo, ele se desenvolveu assim porque na sua casa existiam pessoas plenamente envolvidas com a palavra de Deus. Pessoas que ensinavam a palavra, mas viviam a palavra e viviam pela palavra. Como que está a tua família em relação a isso? Será que na sua casa a Bíblia é usada apenas para ficar aberta no Salmo 91, em cima da estante? Se você deseja que seus familiares cresçam, amadureçam, se desenvolvam espiritualmente, você precisa colocar a palavra de Deus na vida deles, no ambiente que vocês vivem.
E muitos confundem isso, porque pensam que apresentar a palavra é ficar citando versículo para a pessoa, sabe? Jogando versículo. Mas apresentar a palavra é viver o que a palavra diz. Quer exemplos? Sua família vê o perdão na sua vida? Ou ela só vê alguém magoado? Se ela vê o perdão na sua vida, é a palavra de Deus entrando dentro do seu lar, e ali há desenvolvimento espiritual. Sua família vê o amor na sua vida? Sua família vê compromisso com Deus na sua vida? Sua família vê paciência na sua vida? Se ela vê todas essas coisas, é a palavra de Deus entrando no seu lar e desenvolvendo os seus familiares. Sua família vê você lendo a Bíblia? Você os chama para compartilhar da palavra? Quando Deus te dá um livramento, quando Ele faz uma obra na sua vida, você compartilha com seus familiares, dizendo, foi Deus que fez. Se você faz isso, a palavra está dentro da tua casa, e está desenvolvendo o teu lar. Mas hoje nós investimos tanto, pagando as melhores escolas para os nossos filhos, fazendo tudo quanto é curso. Nós temos que fazer isso mesmo, investindo intelectualmente neles, investindo nas coisas materiais, dando tudo do melhor para eles. Nós temos que procurar fazer isso também. Nós investimos na saúde, nutricionista, academia, médico isso, médico aquilo. Nós temos que fazer, mas sabe o que nós temos errado? Que nós não temos investido na área espiritual da nossa família, na área espiritual dos nossos filhos. Não dedicamos à área espiritual, temos nos descuidado disso. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Lendo alguns comentários sobre essa carta, eu me deparei com uma informação fantástica, que dizia lá que onde provavelmente a família de Timóteo morava, Listra, ali não tinha sinagoga. O que é uma sinagoga? É como se fosse uma igreja do judeu. Então isso nos faz entender que quando diz no versículo que a palavra, Timóteo conheceu a sagrada letra desde quando era criança, foi sua mãe e sua avó que ensinou. Eles não delegaram para a igreja essa função. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós temos errado com os nossos filhos, por exemplo, nisso. Nós delegamos para a igreja fazer com que eles se tornem homens e mulheres de Deus, mas a igreja ela ensina a palavra, ela prega a palavra, ela dá utensílios, ferramentas da palavra de Deus, mas eles se tornarem homens de Deus e mulheres de Deus é obrigação nossa, a responsabilidade é nossa, é dentro da nossa casa, a igreja é um suporte. Porque é assim, dentro da nossa casa, com a palavra de Deus, formando nossos filhos, é que nós vamos colaborar para que outros lares cristãos surjam no futuro, quando eles se casarem, nossos filhos, nossos netos. Filhos maduros na fé, familiares maduros na fé, conhecedores das Escrituras. É assim que a gente cuida do desenvolvimento espiritual da nossa família. Ou seja, quando a palavra fazer parte do nosso dia a dia. E sabe uma coisa importante, o desenvolvimento espiritual da nossa família vai se iniciar realmente quando as pessoas da nossa casa, elas verem o nosso relacionamento com aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra é Jesus Cristo. Jesus é a palavra. A sua família tem que ver o seu envolvimento com Jesus. Eles têm que ver o seu amor por Jesus, eles têm que ver o seu esforço para viver com Jesus. Nós temos que estar na companhia daquele que pode desenvolver todos espiritualmente, e esse alguém é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Vida com Jesus, é isso que nós temos que ter, porque uma família dedicada a Deus, ela vive aos pés de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, porque Jesus é a fonte de tudo o que os nossos lares precisam. É por isso que uma família que serve a Jesus, ela se desenvolve espiritualmente. Vivendo com Jesus é que seus familiares aprenderão e crescerão
terão fome e sede da palavra. Sua família vai se desenvolver, porque Jesus tem tudo que você precisa. E esse Jesus, ele é conhecido pelo Evangelho. Só se conhece esse Jesus pela palavra de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então coloque a palavra no seu dia a dia, dentro da sua casa, para que a sua família se desenvolva espiritualmente e receba a graça de se tornar uma família dedicada a Deus. Eu quero concluir dizendo que hoje Deus quer iniciar uma nova história na sua vida familiar. Se algo que nós falamos aqui está faltando em você, nessa nova história que Jesus quer fazer e dar para você, lá vai ter essas coisas. Nessa nova história que Jesus quer dar para você, vai ter você como um exemplo de fé para os seus amados, uma demonstração viva da fé em Cristo. Nessa nova história, vai ter você caminhando junto, apoiando seus familiares e dando todo o suporte que eles precisam no momento difícil. Nessa nova história da sua vida, vai ter você mergulhado na palavra de Deus, junto com seus parentes, com a sua família, buscando cada dia mais desenvolvimento espiritual. Sua nova história é uma família dedicada a Deus. E você sabe quem que vai estar com você nessa nova história? O dono da história, que é Jesus Cristo. Jesus é a sua nova história. Jesus é a nova história da sua família. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Amém? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.